E chamo a ocupar a tribuna o doutor José Paulo Leão Veloso Silva, que falará pelo estado de Sergipe. O doutor José Paulo Leão Veloso Silva é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado Capitais, também no Rio de Janeiro, consultor nas áreas societária e fiscal, atuou como procurador regional da Junta Comercial do Estado de Sergipe, procurador substituto no Conselho Pleno do Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda de Sergipe, professor convidado da pós-graduação em Direito Tributário da Universidade Tiradentes, procurador do Estado, Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, Procuradoria Especial do Contencioso Fiscal. Excelentíssima senhora ministra relatora da DPF 442, excelentíssimos senhores advogados, autoridades presentes, senhores conferencistas, palestrantes, senhoras e senhores. Toda vez que se discute um tema, é preciso primeiramente identificá-lo de forma adequada. E muitas vezes essa identificação ela fica escondida pela nomenclatura. Quando da convocação mesmo, da audiência, me chamou a atenção a expressão utilizada. Discutir-se-ia, como estamos discutindo, sobre a interrupção voluntária da gestação. E esse termo é correntemente utilizado, mas não é adequado e esconde o verdadeiro fenômeno. Pois bem, a interrupção ela sempre dá a ideia de obstáculo que, superado, volta a ter o seu curso normal. Interrompe-se o prazo, ele volta a correr. Interrompe-se o rio, ele volta a correr quando se tira o obstáculo. Quando se fala de vida humana, uma vez suprimida aquela vida, ela não mais voltará. Então, se fosse para fazer uma referência ao fim da gestação, e não à interrupção, deveria falar a eliminação do feto, a eliminação ou o fim da gestação. Por outro lado, se identifica um fenômeno por ele, se usa uma nomenclatura para identificar o fenômeno em si, não se identifica um fenômeno pela sua consequência. E o fim da gestação é a consequência do ato em si, que é o ato de matar a criança. Portanto, o que se discute nessa ADPF é a possibilidade, ou o direito constitucional de que uma mãe mate o seu filho até a 12ª semana gestacional. Essa é uma foto real, tirada por um fotógrafo sueco, chamado Lennart Nilsson, acho que é assim que se pronuncia, que passou 12 anos da sua vida apenas fotografando o útero materno. Quando eu olho então para essa criança, eu percebo que ela tem que estar na discussão. Pelo menos 3 pessoas estão envolvidas nessa discussão: a mãe, o pai e a criança. Mas, nesse caso, esse é o protagonista. Eu olho para ele e, mesmo que eu não seja um cientista, eu posso dizer, é um ser humano. Porque é filho de seres humanos. E seres humanos não podem gerar senão seres humanos. Filhos de seres humanos são seres humanos. Filhos de tartarugas são tartarugas. Filhos de elefantes são elefantes. Mais do que isso, eu posso dizer, é um ser humano e um ser humano vivo. Essa é uma característica, uma definição básica de como se encontraria um feto na 12ª semana gestacional. O rosto do seu bebê começa a ter uma aparência mais humana, embora ele tenha apenas 5,5 centímetros de comprimento do topo da cabeça até o bumbum e pese menos de 15 gramas. Os olhos que antes ficavam nas laterais da cabeça já aproximam-se um do outro.
As orelhas estão quase na posição normal. O fígado produz bile e os rins secretam urina. O feto se mexe se alguém cutuca a sua barriga, mas você ainda não consegue sentir os movimentos dele. As células nervosas fetais se multiplicam rapidamente e as sinapses, conexões neurológicas, estão se formando. O bebê adquiriu mais reflexos. Se alguma coisa encosta na palma da mão, os dedos fecham. Se alguma coisa encosta na sola do pé, os dedos se curvam. E se alguma coisa encosta nas pálpebras, os músculos dos olhos se contraem. Uma observação importante que eu faço agora, mas servirá muito para o momento posterior. Segundo os especialistas, cada bebê se desenvolve do seu jeito, mesmo dentro do útero. O objetivo destas páginas sobre desenvolvimento fetal é dar uma ideia geral de como o feto cresce dentro da barriga. Senhora ministra, algumas vezes o Supremo foi acusado de praticar o ativismo judicial e, nesse caso específico, de usurpar uma competência do Legislativo. Creio que o Supremo se encontra numa sinuca de bico. Se o Supremo reconhece que a Constituição não traz uma definição para o início da vida ou para o momento a partir do qual aquela criança ela merece proteção, se a Constituição não traz, então deve-se reconhecer que a atividade é do Legislativo. Se a Constituição, por outro lado, traz, então o Supremo não tem que construir nada. O Supremo não tem que dizer que a vida começa a partir da 12ª semana ou alguma coisa parecida. Se a Constituição não traz uma definição e essa definição precisa ser oferecida, não é o Supremo que tem que dar. Logicamente que não se pode falar em ativismo porque a decisão não foi proferida. Não se pede para que o Supremo declare inconstitucional uma norma. Pede para que o Supremo encampe um projeto de lei do PSOL que não foi aprovado no Congresso Nacional. Então, o Supremo legisla positivamente para dizer, a partir da 12ª semana começa a vida. Mas essa afirmação, além de inapropriada, e aí sim, como disse, não é um problema de ativismo judicial, porque a decisão não foi proferida, mas além de inapropriada para o poder, ela seria não só arbitrária, ela seria autoritária, porque não é um critério razoável a 12ª semana. Chegasse uma mulher no hospital, e aí eu confesso minha dúvida, eu não sei exatamente se o momento mágico é na 11ª semana, com 6 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Seria esse o momento até o qual ela poderia abortar? Ou se o momento mágico seria 12 semanas, 6 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. De um segundo para o outro, uma mágica acontece e uma criança nasce. E a partir desse momento, aí sim, essa criança passa a ter o direito. Qual o fundamento para isso? Não há fundamento científico, não há fundamento jurídico e a ciência repele esse tipo de visão do feto. Porque cada criança é de um jeito. Para quem tem filhos em casa, é muito fácil de perceber. Uns com 7 anos estão um pouquinho maiores, outros menores, uns mais maduros, outros imaturos, uns começam a desenvolver pelos, outros em idade mais tarde. Não há um parâmetro para se definir 12ª semana, senão o puro arbítrio. E o direito não se conforma com o arbítrio. O direito repele o arbítrio. Eu mostro, essa é a imagem real da minha prima mais nova. Ela se chama Luísa. Agora já saiu do útero materno. Ela mexe as pernas, ela mexe os braços, ela tem 12 semanas. Ela tem coração e daqui a pouco o coração será ouvido. Sinceramente, senhora ministra, será possível acreditar que algum juiz no planeta tem o direito de autorizar a morte desse ser? Eu não acredito. Eu não acredito que um juiz e nem um legislador tem o direito de autorizar a morte desse ser. Ninguém tem esse direito. Esse ser é vivo. Esse ser, ele pertence à espécie humana. Então, é uma vergonha alguém dizer que defende direitos humanos e considerar isso uma coisa, um bicho, um objeto que pode ser atirado no lixo.
Quando o Supremo, então, ministro, é chamado a se pronunciar, eu acho que sei qual será a decisão. Eu acredito no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito no ativismo judicial, não gosto dele, acho que ele é lesivo para o país. Mas eu tenho certeza, por conta das autocríticas que os próprios ministros fazem e que às vezes até geram debates mal compreendidos, que jamais um órgão, esse é o coração da criança, o sangue circula, é um ser vivo. Mas são 152 batimentos por minuto. Mas quando o Supremo olha para si, ele consegue perceber, nós somos uma federação com 26 estados e um Distrito Federal. Talvez o Supremo, e eu acredito nisso, o Supremo seja o órgão mais qualificado sob o aspecto técnico. Não tenho dúvida. Talvez o Brasil pudesse ser governado pelo Supremo. E talvez essa decisão fosse uma decisão que levasse o Brasil para frente. Mas isso não cabe no nosso sistema. Nós não podemos ser governados por um conjunto de notáveis, por mais notáveis, inteligentes, preparados e bem-intencionados que sejam. E o Supremo olha para si e percebe, são 11 ministros que representam 3 regiões, dentre as 5 do país, e qualquer maioria seria conseguida com apenas 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Porque mais da metade da corte está entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tira a legitimidade da Corte Constitucional? Não, não tira, evidentemente que não tira. Foram todos escolhidos de forma adequada. Mas tira a representatividade democrática? Evidentemente, não há representatividade. Não há órgão mais preparado, por um lado, e, por outro lado, não há menos representativo da sociedade brasileira. Até porque são todos frutos de uma mesma elite intelectual. E isso não é demérito, evidentemente. Mas não há legitimidade do Supremo para decidir sobre esse tipo de assunto. O tempo voa. Aqui é rapidamente o laudo, apontando que o cérebro já funciona, que a criança está já no seu estado normal, né? Já funciona, melhor dizendo, de forma adequada. Pois, interessante que se ouvem referências ao Código Civil. O Código Civil define que a vida começa a partir do momento do nascimento com vida. Para o direito penal, o feto é ser humano desde a concepção, não por outro motivo que está lá dos crimes contra a pessoa, título 1, mas não apenas, dentro do capítulo 1, dos crimes contra a vida. Contra a vida de quem? Do feto, claro que é do feto. A mãe, ela é penalizada, só tem 2 pessoas ali, uma que é penalizada e a outra que é a vítima do crime. O feto é que é protegido. Então, para o Supremo dizer que é inconstitucional, terá ele que dizer, a Constituição ela estabelece um parâmetro a partir do qual a vida deveria merecer proteção. O Supremo teria que dizer que o legislador não pode ampliar essa proteção indo no sentido contrário ao dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais eles têm que ser ampliados. Eu amplio a proteção dos direitos fundamentais, eu trago para um momento anterior e não jogo para um momento posterior. Mas o feto é uma parte da mulher. Isso é uma mentira que deveria causar rubor em quem afirma. Não é verdade. É falso isso. A ciência nega essa afirmação. A mulher não está falando em cortar o seu próprio braço. E há patologias em mulheres e homens que chegam ao hospital querendo mutilar o seu braço. E o que os médicos fazem? Não fazem. É lógico que não fazem. Mas aí é a minha autonomia, é a minha liberdade. Não, mas o médico compreende que aquela autonomia não é boa para a saúde. Médicos existem para salvar vidas. Quem mata é carrasco. Médico salva. Não está dentro da atribuição médica o matar uma vida. Olhando, então, para o Código Penal, e se eu considerar que o Código Penal é inconstitucional, por arrastamento, eu devo considerar inconstitucional uma série de direitos. O direito de receber doação até a 12ª semana, qualquer direito patrimonial até a 12ª semana, porque não tem sentido nenhum. Se não é vida, se não é ser, então a proteção é nenhuma. Evidentemente que o sistema carcerário, ele discrimina. Aliás, a lei penal, ela sempre é discriminatória. Quem comete o crime é estigmatizado. Criminoso. Seja o criminoso o autor de um furto, de um roubo, de corrupção, enfim, ele é estigmatizado. E se eu pudesse
alegar que a inconstitucionalidade da norma, ela decorre do cumprimento da pena, eu teria que acabar com o Código Penal. Aliás, se eu fosse nessa onda de racismo, eu teria que acabar com o Código Penal. Porque eu visito o sistema carcerário, e os ministros conhecem muito melhor do que eu o sistema carcerário, e vejo isso. Pessoas aglutinadas tratadas como bichos. A maior parte da população carcerária é negra. A maior parte da população carcerária é pobre. Então acabamos com o Código Penal. É coerente. Mas se acabarmos com o Código Penal, como disse a doutora Janaína, isso não implica a obrigação do Estado de praticar o aborto, ou o direito à mulher ou ao médico de realizar o aborto. Porque descriminalizar significa que eu não puno criminalmente, puno de outras formas. E não é concebível, nem mesmo ao legislador, a permissão, a autorização para que a mulher se lance nessa prática. Fala-se do direito à liberdade, então, eu lembro que um professor meu, ele perguntava, explicando sobre fusão, a diferença entre fusão, cisão e incorporação, ele perguntava, querem que eu desenhe? E todo mundo levava na brincadeira, mas finalmente, quando ele desenhou, conseguiu se compreender. Então eu faço uma analogia do planejamento familiar com o planejamento tributário. Quem opera na área tributária sabe que o planejamento ele é anterior à consubstanciação da hipótese de incidência. Ele é anterior ao fato gerador. Se aconteceu o fato gerador, não é planejamento, é outra coisa. Quando duas sociedades se fundem, elas formam uma terceira sociedade, que não é nem a primeira nem a segunda. Obrigado. É uma terceira sociedade. Então, toda vez que eu confiro a liberdade, o direito de liberdade, há, ao lado do direito à liberdade, um outro, que lhe é siamês. Não existe liberdade sem responsabilidade. O Estado, a sociedade, não colocam a criança no útero materno. A mulher, e é isso que se discute aqui, deliberadamente, ela e o homem, porque a mulher não pode satisfazer os seus desejos se o homem também não quiser, é uma decisão conjunta, ela opta pela conjunção. E optando pela conjunção, obrigado, ministra. O deboche é uma das maiores manifestações de incapacidade de se contrapor a um argumento. Se eu, então, exerço a liberdade e opto pela conjunção, a gravidez, ela é uma consequência natural, desejada ou não podemos vivenciar essa desejolatria, o que eu desejo não importa, seu desejo não importa tanto assim, o meu desejo não importa tanto assim, a vida é assim, e não satisfazer os meus desejos, os nossos desejos, será muitas vezes a melhor coisa que eu tenho para fazer para mim mesmo. Portanto, liberdade no momento da conjunção, do encontro, a consequência, desejada ou não, a gestação. Eu recebo, então, os cuidados, porque houve uma decisão voluntária e houve um resultado previsível, embora não desejado. Seria como se eu apertasse o gatilho, pressionasse o gatilho de uma pistola. Eu não desejo matar, desejo, por exemplo, acertar um animal perigoso. A minha liberdade eu exerço ao pressionar o gatilho. A pressão do gatilho gerar um efeito mecânico. O percussor baterá na espoleta que deflagrará o projétil. Liberdade, o ato de apertar o gatilho. Aí está a liberdade. A partir do momento em que eu apertei o gatilho, não há mais liberdade. Há responsabilidade. Eu tenho que assumir as consequências do ato que eu pratiquei. Portanto, seria dizer que há um direito constitucional à irresponsabilidade, assegurar o direito ao abortamento. Eu mostro essas pesquisas apenas para apontar que eu também não concordo com elas. A população brasileira, ela apontou, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisa, que 73,7% são contrários que a mulher tenha direito a interromper a gravidez. Desses, a maioria que se opõe à gravidez não são os homens, são as mulheres, 78,2%. De acordo com o Ibope, 79%. E por que essa é uma informação que não é perfeita? Por um motivo simples. Porque nós somos muito visuais. Nós dependemos de ver para entender. Todos entendem o que é um homicídio. Todos entendem o que é o roubo. Mas
embora o aborto seja a eliminação da vida de um ser humano, as pessoas não conseguem visualizar. Para que houvesse uma pesquisa mais fidedigna, seria necessário apresentar o que é o abortamento. Vendo o abortamento, aí sim as pessoas poderiam dizer, bom, eu sou a favor desse ato, eu sou contra o ato. Sempre se questiona a laicidade do Estado. Eu digo sempre que se há um grupamento que não precisa da lei penal, são os cristãos, evangélicos, católicos e espíritas. Porque o abortamento é para o cristão o extremo oposto do que o Cristo fez. O Cristo dá a vida pelos outros. Então, efetivamente, o cristão não precisa disso. Os católicos, o Código de Direito Canônico pune com a excomunhão a prática do aborto. Então, se uma pessoa que é católica, que realmente acredita na igreja, não deixa de praticar um ato, mesmo sabendo que será excomungada, embora a excomunhão não implique uma sentença de afastamento total, porque mesmo com excomunhão ou sem excomunhão, o Estado trata, melhor dizendo, a igreja tratará a pessoa. Mas o que é mais importante disso tudo é que todos os valores, toda norma, ela significa a regulamentação de um fato a partir de determinados valores. Uma vez adotados esses valores, há um desprendimento da sua origem. Então, pouco importa se os valores são feministas, se são católicos, se são evangélicos, se são... Enfim. Só 2 minutos, ministro. Eu acabo que não vou poder expor, né, o que eu deveria, mas... Há uma laicização desses valores. Eu lia o livro do professor Carlos Augusto Alcântara Machado. Ele traz a fraternidade como categoria jurídica. E ele dizia que, paradoxalmente, os ideais do Estado francês, liberdade, igualdade, fraternidade, são todos de origem cristã, notadamente a fraternidade. São valores cristãos que foram incorporados pelo povo. O homicídio, o falso testemunho, o roubo, são todos proibidos pela lei de Moisés. E isso não desnatura, não minimiza, não torna menos valorosa essa regra quando ela é trazida para a norma. Esses são os números, senhores, e eu vou fechar por aqui agradecendo a paciência, ministro. Eu entendi que, com todo respeito, tanto quanto as religiões cristãs, judaicas, muçulmanas, o feminismo também é um ato de fé. E esse ato de fé é subsidiado em dogmas. E esses dogmas motivam posturas. Por exemplo, a crença, na pesquisa que foi feita em 2010 e em 2016, é um ato de fé. Se afirma, como se fosse uma verdade absoluta, que de cada 5 mulheres, uma abortou. Eu tenho 45 anos de idade e conheci uma mulher que haja abortado. Uma mulher, de forma provocada. E espontaneamente conheço várias. Mas há um financiamento internacional para que essa prática realize. Então não é apenas uma questão de dogma, de crença, para algumas mas é também uma questão de financiamento, de interesses internacionais, porque, por exemplo, a Planned Parenthood faturou entre 2015 e 2016 $1 bilhão e 300 milhões de dólares, de acordo com o professor Francisco Raso. Senhora ministra, último ponto, a senhora me permite, 1 minuto. Como eu disse, a menos que se considere o feto uma doença, não há no Brasil a regulamentação da prática do abortamento. Porque a lei que rege a medicina, ela traz que o médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde, a prevenção diagnóstica e o tratamento das doenças, o recolhimento dos enfermos e portadores da deficiência, vale dizer, o médico não é o profissional capacitado para isso. E vejam as consequências. O aborto de meninas aumenta de maneira alarmante no Canadá. Consequência, os médicos canadenses pediram para que não se revelasse o sexo, porque as vítimas maiores do abortamento são as mulheres. A ONG Invisible Girl aponta que de 5 a 7 milhões de fetos do sexo feminino são abortados na Índia.
Estima-se que o número de fetos abortados com síndrome de Down seja 67% na França, 77% no Reino Unido, 90% da Dinamarca, 98% da Islândia, 98% da Dinamarca e Islândia 100%. A descriminalização, ela traz um peso muito grande, sobretudo para os mais vulneráveis. Assim, senhora ministra, o que espera o Estado é, reiterando o convite que o governador fez a Vossa Excelência, que a senhora visite Sergipe, é um estado pequeno, sem muitos recursos financeiros, mas que vem tentando desenvolver um trabalho na proteção da mulher e da criança. Entre a mulher e a criança, vamos defender as duas vidas. Como disse o senhor governador, estou certo de que a oposição entre a vida do feto e sua mãe é falsa. A decisão pelo abortamento decorre do desespero e falta de acolhimento da mulher. Sua concretização aniquila de diversas formas. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhor.